Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje vamos dar continuidade à nossa formação na oficina pedagógica, no nosso projeto de extensão, dando continuidade ao tema que a professora Lili iniciou semana passada a respeito de métodos de alfabetização. Falaremos hoje sobre o método das boquinhas. Espero que todos gostem. O método de neuroalfabetização, como ele é conhecido também, e como um método fonoviso-articulatório, foi criado, foi idealizado, pela doutora Renata Giardini em 1985. Vejam só quanto tempo que esse método, tem sido estudado por ela e por outras fonoaudiólogas, psicopedagogas, educadoras que também são multiplicadoras desse método. Eu, pessoalmente, não tenho a autorização para dar cursos de multiplicação desse método. Quem tiver interesse pode entrar em contato com a Renata Giardini por meio do site. Ela oferece esse curso específico para quem gostaria de ser multiplicador desse método, ou seja, de explicar esse método para outros educadores utilizarem dentro da escola, ok? Bom, a partir do método das boquinhas, alfabetizar, pessoal, significa o aluno ter a consciência que todas as palavras, que todos os objetos, na verdade, tudo que nos rodeia tem um nome. E esse nome, é escrito, a gente consegue identificar esse nome por meio da leitura de palavras. E que essas palavras são formadas por sílabas, que por sua vez são formadas por letras, e que essas letras, esses códigos visuais, eles têm um som, né? E ela enfatiza muito, a fonoaudióloga Renata Giardini enfatiza muito a questão de som, do som de cada letra. Então, qual é o sonzinho de cada letra que forma determinada palavra? Então, esse é o embasamento teórico do método das boquinhas. Vamos para um exemplo mais prático. Observem essas imagens, né? Eu tenho a palavra cama, então eu tenho o código visual cama, a palavra. Essas imagens, elas foram elaboradas também pela Renata Giardini, por toda a equipe dela. Posteriormente, vocês vão verificar uma tabela com todos os articulemas. Ela dá esse nome para a foto das boquinhas, articulemas. Então, aqui nós temos o exemplo da palavra cama com os seus respectivos articulemas, ou seja, a foto da articulação da boquinha e o sonzinho de cada fonema. Então, aqui eu tenho o que, a, me, a, forma a palavra cama. E daí, como que eu vou estar explicando isso para a criança? Eu mostro a imagem das boquinhas, depois isoladamente. Então, eu vou mostrando que cada letra tem um som e que a criança é capaz de articular esse som. Daí a gente mostra o professor que utiliza esse método em sua sala de aula, ou o pedagogo que dá o acompanhamento pedagógico, o fonoaudiólogo, o psicopedagogo que auxilia, individualmente também os alunos, mostra então a figura da boquinha, além dessa pista visual, a pista articulatória do c,
Então, ele vai ter a pista articulatória e também a pista auditiva, né? Então, c, a, me, a, forma a palavra cama. Se nós pensássemos em outro exemplo, bolo, quais são os articulemas? B, o, le, o, para formar bolo. E assim por diante, até o aluno ter a consciência fonêmica e a consciência futuramente fonológica, ok? Bem, vamos para o próximo. Então, pessoal, esse processo que eu acabei de explicar, ele acontece de modo auditivo e fonológico. Por quê? Porque nós estamos trabalhando essa rota fonológica do nosso aluno. E esse processo, né, ele tem que acontecer antes da escrita. Por isso, primeiro a criança lê e depois a criança escreve, né? Então, a gente entende que esse método das boquinhas, ele é um método muito eficaz nesse processo de alfabetização, principalmente das crianças, nos estágios finais da educação infantil e nos dois primeiros estágios, né, nos dois primeiros anos escolares do ensino fundamental 1, né? No processo de leitura, como eu escrevi aqui, a criança faz a decodificação. O que é isso? Ela transforma aquela letra no som. Se nós voltarmos lá no exemplo da palavra cama, a criança então vai começar a pensar, a entender, compreender que cada pedacinho daquela palavra, ou seja, que cada letrinha tem um som, né? K, a, me, a. E quem faz essa discriminação é o cérebro. Por isso, esse método é chamado, foi batizado pela Jardine de neuroalfabetizador. Então, é no cérebro que acontece, né, o processamento de todas essas informações que chegam para o aluno por meio da via auditiva, visual e motora. Então, a gente entende que a alfabetização é uma tomada de consciência. Isso foi citado, essa imagem também apareceu no vídeo que eu deixei o link no final da apresentação para depois vocês assistirem. É um vídeo da própria Renata, né? No qual ela explica por que a alfabetização é uma tomada de consciência, né? Então, a imagem aqui, pessoal, ela explica muito. Eu acho essa imagem muito rica nesse sentido, porque ela compara, né, essa primeira parte do bolo e lobo. Então, para a criança que está entendendo o que é uma letra, que essa letra tem um sonzinho e que essa letra tem uma forma visual, né? Que é por meio da coordenação motora que eu vou conseguir escrever. Então, quando esse primeiro exemplo aqui, bolo e lobo, é a mesma coisa para uma criança que ainda não está alfabetizada. Por isso que a alfabetização é chamada de tomada de consciência, porque depois da alfabetização, mesmo as 4 letras sendo iguais, ela vai entender que bolo é diferente de lobo, né? Tanto na parte escrita quanto na parte semântica, no que significa, na funcionalidade dessa palavra, né? Que bolo é um doce, um alimento que é servido numa festa de aniversário ou que é feito pela mamãe, e que lobo é um animal selvagem e pode associar depois com o lobo dos contos, da história do Chapeuzinho, ou com o lobo da floresta, ou com o lobo que ele viu na aula de ciências, enfim. A linguagem é maravilhosa, né?
Depois, esse retângulo azul nos mostra a área motora, que é a área responsável pela escrita. Então, que daí nesse passo, nesse momento, na verdade, a criança vai entender motoramente que ela precisa fazer alguns movimentos para escrever bolo e outros para escrever lobo numa ordem diferente. O retângulo vermelho, né, de contorno vermelho, essa área vermelha aí cerebral, é a área de Broca. Essa é a área da linguagem, que é responsável tanto pela nossa compreensão do que é linguagem, do que a gente entende, quanto para as questões de articulação de palavras. Por isso que quando eu tenho adultos, idosos, que têm um acidente vascular cerebral, um AVC, também conhecido por derrame cerebral, e que depois que eles se recuperam, eles vêm com uma alteração na fala, né? Eu estou falando de jovens, adultos e idosos, a alteração está nessa área de Broca, ok? Que é responsável pela articulação das nossas palavras. Depois, o retângulo com contorno verde já vem mais para a parte fonológica, na qual também a gente vai ter a discriminação auditiva, né? Que bolo, be, o, le, o é diferente de lobo, le, o, be, o. E, por fim, a parte dos estímulos visuais, que visualmente, a partir da percepção do contorno de cada letrinha, a criança vai compreender que bolo é visualmente diferente de lobo. Ela até vai falar, mas professora, olha, tem essa letra em bolo, tem o B em bolo, tem o B em lobo, né? E que é a mesma coisa. E com esse exemplo dessa imagem, me veio na memória o livro da Chapeuzinho Amarelo, que no final desse livro, brilhantemente, Chico Buarque faz esse trocadilho, esse jogo de palavras que ele fez, né, justamente a partir da pista visual, da pista fonológica e também da pista articulatória. Então, fica também uma dica de trabalho. Chapeuzinho Amarelo trabalha com as questões de confiança, de vencer medos, né? E acho que dá para a gente trabalhar também a partir de segundo, terceiro ano. Bem, exemplos à parte é o que veio na minha memória agora. Vamos prosseguir. Dessa maneira, então, os nossos alunos, eles conseguem compreender que todo som ele é articulado pela boca. A figura das boquinhas, ela aparece nesse método para ajudar e deixar claro a partir da pista visual que é dada pela figura, pela foto das boquinhas, que o aluno pode associar. Então, associar com ele mesmo. Então, se ele está falando a letra A, então, além dele ver, ele também fala, por isso, fonoarticulatório, isto é, ele articula A, né? E isso a gente pode fazer na frente do espelho, fazendo duplas com o colega, né? Por exemplo, vamos ensinar as vogais A, E, I, O, U. Mostramos a figura das boquinhas, repetimos num grupo, em duplas. Então, isso vai fazendo com que o aluno compreenda que ele está falando aquele som, que ele está ouvindo, que ele está vendo, né? Então, como eu disse anteriormente, é mais uma via de entrada para que esse cérebro processe adequadamente a informação.
né? O ato de imitar, cientificamente falando, ele é realizado pelo neurônio espelho. E a Renata enfatiza muito bem isso na videoaula dela, que eu deixei o link lá no final da apresentação, como eu já falei. E a partir dessa ação, dessa sinapse, né, que o neurônio espelho faz, novas conexões neuronais são geradas e novas sinapses são realizadas. Isso indica que a aprendizagem está ocorrendo da maneira adequada, né? Esse fato, pessoal, ele é realizado pela área de Broca, que apareceu na figura anterior e que aparecerá na próxima, que fica na nossa área pré-frontal. As áreas pré-frontais do nosso cérebro, aí entra já a neurociência para nos explicar isso, elas são consideradas, desculpe, o motor cerebral, né? É como se fosse, eu tinha um professor na faculdade que falava que o córtex pré-frontal, né, frontal e pré-frontal, eles eram os maestros da orquestra. Então, se a gente fazer uma analogia do cérebro como uma orquestra, que tem que ser dessa maneira, os maestros são córtex frontal e pré-frontal, né? O lobo frontal é o maestro-chefe e o córtex pré-frontal entra como um maestro auxiliar para vocês entenderem a importância dessas áreas frontais do nosso cérebro. Vamos lá, agora o próximo slide vai nos mostrar os lobos cerebrais. Bem, essa figura, então, é para vocês localizarem as principais áreas, né, cerebrais e a função de cada uma. Então, percebam que a parte cinza dessa figura cerebral, vamos imaginar que a nossa testa está aqui na parte cinza, área de Broca, lobo frontal, né? O lobo temporal, que é a parte rosa, com a questão da audição, responsável pela nossa audição. Essa área mais central, que fica entre lobo temporal e lobo parietal, responsável pela nossa interpretação, né? E mais posteriormente, acima da nossa nuca, mais ou menos nessa região, o lobo occipital, responsável pela nossa visão. Tem muitas outras áreas e muitas outras funções que aqui não estão postas, mas para o nosso tema de hoje, são as áreas que seria interessante vocês saberem, né, a função de cada uma. O cerebelo também responsável pelo nosso equilíbrio. Então, fica aqui esse slide mais a título de vocês, por meio da memória visual, né, associarem com outras questões da aprendizagem de vocês e por que também esse método ele foi nomeado pela Renata Giardini do método neuroalfabetizador. Pessoal, o método das boquinhas, ele é um método que liga o som da letra ao gesto articulado. Então, se eu falo B, B, letra B, então esse aluno ele está relacionando o som B ao gesto que eu fiz com a boca. B. Façam aí. B. Além disso, ele também associa, ele tá fazendo o gesto articulatório, está olhando a foto da boquinha e mais para frente ele vai codificar, né? Depois que ele decodificou, ele vai codificar escrevendo o som da letra B, seja ele de maneira
bastão num primeiro momento e depois passando para a letra cursiva. Então, essa relação, né, gera no aluno, como está escrito aqui, essa consciência, além de ver a foto, dele próprio estar articulando. Então, para a Jardine, essa associação é a sede da aprendizagem. Ela fala exatamente assim no livro e também enfatiza isso no vídeo dela. As boquinhas, elas dão respostas que propiciam a análise de cada som. Então, por isso, é um método que desenvolve a consciência fonêmica em cada aluno. Primeiramente, a consciência fonêmica. Mas esse método não fica somente na consciência fonêmica. Por quê? Ter consciência fonêmica é isso que eu acabei de explicar. Associar a articulação do som, a figura, né, e a letra. Então, eu olhar para a letra B e saber que aquela letra B tem esse som, B. Mas, além disso, o método das boquinhas também leva à consciência fonológica, né? Que é saber a diferença entre letra e sílaba, sílaba e palavra, saber quando a gente trabalha consciência fonológica na criança, ela sabe que bolo é diferente de lobo, como o exemplo que apareceu anteriormente. Ela sabe que faca e vaca é uma palavra que tem 4 letras, 2 sílabas, e as 2 letras iniciais são parecidas o som, mas não são iguais, né? E a gente explica que faca começa com F, que é a letra F, e vaca começa com a letra V, que é o que tem esse som V. Então, quando nós falamos em fonema, nós estamos falando do som da letra. Quando a gente fala em grafema, nós estamos falando da letra que tem o nome de F e que escreve com aquela ordem, com aquele traçado motor, ok? Então, o método das boquinhas, ele desenvolve tanto a questão da consciência fonêmica, quanto a questão da consciência fonológica, porque a gente não pode ficar só na repetição dos sons, né, isoladamente. A gente precisa propiciar aos nossos alunos que eles cheguem ao desenvolvimento da consciência fonológica, senão a gente fica só no ato mecânico. E não é isso que o método é, oferece, que o método tem por objetivo, né? Ele quer que o aluno chegue à consciência fonológica, mesmo sendo um método fônico, o embasamento o método fônico, mas que trabalha além disso, tá bom? Esse quadro, ele foi realizado, né, elaborado pela fonoaudióloga Renata Giardini, e ele geralmente ele é utilizado dentro da sala de aula ou dentro das clínicas fonoaudiológicas, psicopedagógicas e também locais de atendimento pedagógico. Eu acho que algum de vocês já puderam verificar que nós temos na oficina pedagógica, dentro daquela nossa pasta de impressos, uma foto parecida com essa, onde nos dá a oportunidade de utilizar o método das boquinhas lá no nosso acompanhamento pedagógico. Então, aqui nós temos a sequência das boquinhas, né? E a foto, a escrita com a letra bastão, com a letra cursiva, e pelo método a gente sempre começa com a letra
bastão e depois para a cursiva minúscula. Então, a bastão maiúscula e depois a cursiva minúscula, tá? Então, aqui nós temos. Então, nós temos a letra A, B, Q, D, E, F, G, I, G, L, Y, M, N, N, O, P. Ará, né? O Rá e o Rá, que é um som mais posterior de garganta. O som do C, o fonema S, que pode ser escrito com S, com C cedilha e com dois S's. O T, U, V, X e Z, mostrando também para a criança que a letra S também pode ter o som do Z, assim como a letra C pode ter, né, a letra Q, que elas aprenderam lá no início, pode ser escrito tanto com a letra C quanto com o QU, né? Então, esse quadro é como se fosse uma referência para o aprendizado do método das boquinhas. Pessoal, eu quis trazer também aqui alguns materiais que estão disponíveis para quem tem interesse em aprender um pouco mais sobre esse método. Tem a página, o site, o www.metododasboquinhas, como estava escrito no slide anterior. Esse primeiro livro, o Método das Boquinhas, o método de neuroalfabetização, foi o último livro lançado pela Renata Giardini. Tem a questão da fundamentação teórica nesse livro também. Depois tem a questão de todo o processo de alfabetização propriamente dito, nesse segundo livro, aqui na imagem do meio. Um mapa de ideias, que é um material bem interessante para a gente trabalhar com pequenos textos, incentivar a escrita, assim como a leitura também. Então, são materiais interessantes. Eu não tenho conhecimento ainda e também no site eu nunca vi, então eu tenho os livros impressos, né? Em PDF ainda eu não vi esse material. Então, quem puder investir e quiser, eu posso estar emprestando depois futuramente, tá bom? Então, os próximos slides eu apresento um pouco desse material, tanto teórico quanto prático, que foi elaborado pela Giardini também. Neste slide, a primeira imagem, que é o livro verde, é a questão do método das boquinhas na educação infantil, com atividades um pouco mais lúdicas, de associação, de contorno, recorte, usando o espelho. Tem até um espelho pequenininho no formato da boquinha que acompanha esse material, ok? Então, pode ser usado nos dois últimos estágios da educação infantil, como eu já disse. Esse livro do meio, essa imagem do meio, que é o Aprender Mais com Boquinhas, já é direcionado para alunos do segundo e do terceiro ano do Fundamental 1. E a terceira imagem, que é o Lince Boquinhas, é um jogo adaptado do Lince da Grow, que é um jogo super conhecido, muito usado nas escolas e em clínicas psicopedagógicas e fonoaudiológicas, para a gente trabalhar desenvolvimento da linguagem, funcionalidade das palavras, nomeação, categorias semânticas, classes gramaticais. A gente pode usar esse jogo para várias atividades.
E também a gente pode se inspirar no jogo e elaborar, confeccionar esse jogo na oficina pedagógica ou para algum trabalho da faculdade. Então, é um jogo que particularmente eu gosto bastante, tem a foto da palavra e a articulação da letra inicial dessa palavra. Então, se eu tenho macaco, eu vou ter a imagem do macaco e a articulação, a imagem da letra M, do som do M, da letra M, né? O som do M, tá bom? E para finalizar, nós temos aqui o dado das boquinhas, que é um material muito interessante, principalmente para alunos da educação infantil, do primeiro ano, do ensino fundamental. Também um material que vocês podem confeccionar na oficina pedagógica, se assim vocês acharem que é interessante, necessário para o aluno que vocês estão acompanhando. E uma outra sugestão também para a nossa oficina, que está disponível para venda no site do Método das Boquinhas, é esse jogo Memória Sílaba Surda Sonora Inicial. Então, aqui a gente chama que a sílaba surda é a sílaba que não tem a vibração das pregas vocais. Então, a gente brinca que não tem o motorzinho no pescoço. Então, qual sílaba surda que não tem o motorzinho no pescoço? Se eu pegar P, B, o ponto articulatório, a imagem da boquinha é a mesma. Porém, o P é um som, uma sílaba, né? No caso aqui, a gente está brincando, o jogo, nós brincamos com sílabas, mas o exemplo que eu estou dando é de uma letra, né? Então, se eu falar P, eu tenho essa letra surda, não tem a vibração no pescocinho, não tem o motorzinho. Se eu falar B, mesmo sendo o mesmo ponto articulatório, a mesma imagem da boquinha, eu vou ter uma letra sonora, porque se você colocar a mãozinha no pescoço, você vai perceber que quando você fala B, eu tenho vibração de prega vocal. Se eu falar Fê, a letra Fê é uma letra surda, sem vibração de prega vocal. Se eu falar V, eu tenho uma letra sonora com vibração. Então, daí a gente pode também dar a pista visual colocando a nossa mão no nosso pescoço e mostrando para o nosso aluno que também ele pode ter essa pista visual e tátil. Esse exemplo que eu estou dando para vocês, essa orientação, não faz parte declaradamente do método, mas também auxilia muito quando a gente está mostrando a diferença entre som surdo e som sonoro. É uma expressão diferente, né? Falar som surdo, mas é isso que a gente mostra quando nós temos alunos que trocam essas letras que têm a questão da discriminação auditiva muito semelhante, que nós chamamos de pares mínimos, né? Então, eu tenho P, B, F, V, T, D, TD, Q, G, X, G, né? Então, o traço de sonoridade desses fonemas é muito semelhante. Então, algumas crianças, por questão da própria discriminação auditiva, demoram mais tempo para escrever da maneira correta. Mas isso não quer dizer que eles tenham alteração de processamento auditivo, nada. É questão mesmo do treino de discriminação auditiva, que precisa de mais leitura, de mais escrita, para eles conseguirem discriminar corretamente. Ok, pessoal? Agora aqui eu deixo para vocês duas sugestões de vídeos do método das boquinhas.
a fundamentação teórica e as sondagens com as boquinhas. Esses vídeos foram feitos pela Renata Giardini. São vídeos bem instrutivos, bem didáticos, com média. O primeiro vídeo acho que tem 30 minutos de duração e o segundo deve ter 20 minutos. E assim, para quem quiser se aprofundar mais, né? E agora nesse tempo que a gente está em casa, se vocês conseguirem otimizar o tempo, que vocês estão com bastante demanda de atividades da faculdade, mas eu deixo aqui essas duas sugestões para vocês que vale a pena e a partir disso novas ideias vão surgindo, vocês vão pensando no aluninho que estão acompanhando na oficina pedagógica, né, nos trabalhos que vocês estão realizando. Eu acho que a gente aprende todo dia, não é verdade? Então aqui fica mais essas duas sugestões para complementar essa formação de vocês. Então foi isso, pessoal. O slide anterior não teve áudio e eu espero de verdade que tenha sido uma boa aula, que tenha contribuído de alguma maneira para a formação de vocês. E eu termino a nossa aula de hoje com essa frase, né, para a gente refletir um pouquinho sobre o que a gente exige dos nossos alunos, né? E às vezes o que a gente exige da gente mesmo. E nesse período que a gente tem que dar conta de várias coisas, nesse período de incerteza, e também de aproveitar essas oportunidades para aprender algo novo. Então, fica aqui a minha frase de despedida dessa aula: é preciso exigir de cada um o que cada um pode dar, né? É uma frase do livro O Pequeno Príncipe, o qual eu gosto muito, e a gente se encontra nas próximas aulas por aí. Muito obrigada pela atenção de vocês, que vocês aproveitem bastante esse período e em breve nós estaremos juntos fisicamente novamente, tá bom? Um abraço, muito obrigada.